dessa noite? O temor do Senhor e a santidade de Deus. Começamos domingo próximo passado, este tema maravilhoso, né? E foi tremendo. O que aconteceu aqui domingo foi radiante, foi a glória do Senhor manifestada, foi um divisor de águas na vida da igreja, na vida das famílias desta igreja. Quando o culto terminou, nós vimos o resultado com aquela imensidão de pessoas aqui na frente, falando conosco, nos abraçando. Nunca recebemos tantos e-mails como nesta última semana, de segunda-feira até o dia de hoje, da igreja. Eu louvo a Deus por isso. Hoje o Senhor continua o tema, falando sobre o temor do Senhor e a santidade de Deus. Mateus 10, 28, diz a palavra do Senhor: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus está se apresentando como um Deus temível, um Deus que deve ser respeitado, venerado, reverenciado, obedecido. E nós vamos crescer neste conhecimento. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, verdadeiro, eterno, bondoso, amoroso, longânimo, compassivo, benigno, Deus perdoador, Deus de desígnios, Deus de propósitos. Aqui estamos nós, Jesus, alinhados com o teu coração, alinhados com o teu mover, Espírito Santo de Deus que fala à igreja. Nesta hora, os nossos ouvidos espirituais estão abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, porque é bênção para a igreja quando ela ouve o Espírito de Deus, quando ela reverencia, quando ela respeita, quando ela obedece, quando ela se submete à soberania de Deus, à autoridade de Deus, ao poder de Deus, à majestade de Deus. Por isso, Senhor, nós podemos já antever as grandes bênçãos decorrentes deste submetimento, deste temor reverencial, ó Deus, desse respeito que nós temos diante de Ti, por Ti, pela Tua palavra. Então continua a nos falar, continua a iluminar aqueles redutos escuros ainda do nosso coração, que ainda não entendem muito bem até onde vai esse temor, Jesus, por Ti, pela Tua palavra. Queremos, Senhor, ver os reflexos deste conhecimento, mais uma vez, em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, filhos na fé, família bendita do Senhor nesta terra, igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, portanto, vitoriosos por Cristo Jesus. Parece haver uma pergunta que não quer calar. O que o povo de Deus pensa que está fazendo com suas vidas ao viverem sem temor do Senhor? Vou repetir, porque esta pergunta não quer calar. O que o povo de Deus pensa que está fazendo com suas vidas ao viverem sem temor do Senhor? Não só os verdadeiros cristãos, mas também a sociedade incrédula tem assistido pasmada homens e mulheres crentes, com Bíblia na mão, fazer o que bem entende de suas vidas, não dando satisfações a ninguém e nem mesmo a Deus. E não só isso, mas se esquecendo que a igreja de Jesus Cristo é coluna e baluarte da verdade, é a reserva moral do planeta. Se esquecendo disso, também vivem com o comportamento do velho homem, da velha natureza, se igualando ao ímpio. Constate esta verdade em 2 Timóteo 3, 1 a 7. Sabe, porém, isto,
E isto foi escrito a crentes. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ora, isto é fato, isto testifica que nós vivemos estes últimos tempos, estes dias difíceis, estes dias árduos. As consequências desse tipo de vida estão aí, visíveis a todos, inclusive visíveis à sociedade, que agora tem de fato um prato cheio para denegrir a imagem dos crentes. É triste esta constatação, mas esta constatação é real. E ela é anunciada na própria palavra de Deus, como nós vimos. É muito triste observar a plantação dos cristãos que vivem semeando na carne. Chega a doer o coração, como eu disse domingo. É degradante a vida de quem colhe os frutos daquilo que semeou na carne. O sofrimento é intenso. A dor, a vergonha, a humilhação, não só da pessoa, mas também da família e de quem está ao lado. Como Deus nos disse na mensagem de domingo próximo passado, o mais grave, o mais triste, o que de fato entristece o Espírito de Deus e apaga as suas manifestações, é constatar que muitas posturas não mudam, a mente não é renovada, a vida não é transformada. Os erros são justificados e a culpa vai sempre para os outros. A segunda questão que surge é a seguinte: por que essas pessoas vivem plantando errado? Por que são inconsequentes? Por que justificam seus erros dizendo sempre que Deus falou, que Deus mandou, quando o Senhor não falou nada, não mandou nada, quando foi apenas o seu coração enganoso e corrupto? A resposta está na palavra de Deus. Veja o que diz Romanos 3,18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso, continuam assim. E em Provérbios 1, 29 e 30, também diz o sábio: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não querem conhecimento. Deixa para lá, não preferem o temor do Senhor. Não quiseram, olha o que Jesus está dizendo aqui. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Amados, quando um eleito de Deus não tem temor diante dos seus olhos, a Bíblia diz que ele aborrece o conhecimento da verdade, ele rejeita o conselho do Senhor e ele despreza a repreensão de Deus. E sabe o que acontece com ele? Provérbios, no versículo 31, diz o que acontece. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Você começa a compreender
o que é que faz a falta de temor do Senhor e a importância de nós conhecermos profundamente esta doutrina bíblica. O temor do Senhor está na Bíblia Sagrada, em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. O temor do Senhor é tão importante que a Bíblia chama aquele que não teme a Deus de nécio, de tolo, de louco. Veja no contexto em que nós estamos falando do temor, o que é que diz o versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Olha que coisa tremenda. A Bíblia tem tudo de respostas, tem todo o esclarecimento que nós precisamos. A necessidade, a tolice, a loucura de quem não teme a Deus é tanta que a pessoa passa a ter uma impressão de bem-estar. Parece que é bom, parece que vai tudo bem. Todo mundo à volta vê que está tudo ruim, tudo caindo, tudo desmoronando, tudo errado. Mas há uma impressão de bem-estar que leva estas pessoas para a perdição. Ou seja, um crente que não teme a Deus, que aborrece o conhecimento, que rejeita o conselho do Senhor, que despreza a repreensão do Pai, que se farta de seus próprios conselhos, quem é que ele ouve afinal? Porque ele não se submete à repreensão de Deus, rejeita o conselho do Senhor, aborrece o conhecimento, se farta dos seus próprios conselhos. Quem essa pessoa ouve? 2 Timóteo responde, 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a sã doutrina é que traz no seu bojo o quê? O conselho do Senhor, o conhecimento, a repreensão do Pai. Não é? Tudo que nós precisamos do Senhor, o temor do Senhor. Mas a Bíblia diz que há tempo, haverá um tempo, e nós vivemos esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, você quer saber quem essas pessoas nécias, tolas, loucas seguem? Quem elas ouvem? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Querem ouvir esses mestres, querem ouvir esses que vão satisfazer as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmão amado, ovelha preciosa de Jesus, louvado seja Deus, porque você está ouvindo a voz de Deus neste lugar. Louvado seja Deus, porque você não aborrece o conhecimento, não rejeita os conselhos do Senhor, não despreza a correção do Pai. Você está aprendendo o temor do Senhor. Sabe o que vai acontecer com você? Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Diga que você recebe esta palavra. Então vamos lembrar que quando a Bíblia se refere a temor de Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo de Deus ou cheio de receio em relação a Deus. Mas que deve haver um sentimento que gere uma postura de reverência. Não é só sentir, não. Tem que sentir e tem que mostrar isso através do comportamento, da postura, né? Um sentimento que gere uma postura de reverência, respeito com sujeição, com submetimento, veneração ao Senhor. Então, no telão, temer a Deus é, portanto, reverenciar, respeitar com sujeição e venerar ao Criador. Este sentimento que gera uma postura de reverência, de respeito, com sujeição, com submetimento, é uma prática, é um modo de vida que deve ser desenvolvido pelos filhos de Deus. É um tipo de vivência. Tem que ser desenvolvida
pelos salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que querem viver uma vida santa, digna, irrepreensível, devem temer ao Senhor. Deus nos ensinou, domingo, que temor se aprende. Lembram disso? Temor se aprende. Esse sentimento se desenvolve. Este posicionamento de reverência, de submetimento, né? Isto aqui se aprende para se viver e se desenvolver. Veja o que diz o sábio Salomão em Provérbios 2, 3 a 5. E se clamares por inteligência, nós estamos começando aqui a entender que Deus quer este clamor da igreja. Que Deus nos dê inteligência. Porque temos visto crentes curtinhos de inteligência, que precisam alçar a voz e clamar por inteligência. Inteligência não é só para estudar, para o banco da escola. Inteligência é para pensar, é para refletir com a mente de Cristo. É para enxergar as coisas conforme Deus mostra. E se clamares por inteligência e por entendimento, é um segundo motivo de clamor agora. Entendimento. Alçares a voz, vamos pedir hoje no final do culto. Inteligência, entendimento. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurar. Quer dizer, colocar isso com empenho. Como a gente quer prosperar, como a gente quer que aquela porta se abra, como a gente quer aquele emprego melhor, como a gente quer a nossa casa própria, como a gente quer aquele casamento no Senhor. Vamos nos empenhar também a buscar sabedoria, amados. Então, 3 coisas. O Senhor mostra como é que você aprende a temer a Deus. Você começa a pedir inteligência, entendimento, sabedoria. Você começa a buscar e procurar. Eu quero sabedoria. Então é a consequência desta oração, deste clamor. Então, entenderás o temor do Senhor. Porque sem inteligência, com cabeça curta, inteligência curta, sem entendimento, que não vem de Deus, sem sabedoria, jamais alguém vai entender lhufas do que é essa reverência, esse submetimento, esse respeito reverencial a Deus, esse temor do Senhor. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que se completa o ciclo. Você começa pedindo o quê? Você começa pedindo inteligência, entendimento, sabedoria, vai procurar essa sabedoria, vai procurar ser sábio, vai procurar aplicar a palavra. Então, você começa a entender o que é o temor do Senhor. E quando você entende o temor do Senhor, você acha o conhecimento de Deus. Você conhece a Deus como Ele é de fato. E se você conhece a Deus como Ele é de fato, você vai ver Ele como Ele é de fato se manifestar na sua vida. Você está compreendendo? Jeremias 32:40 também diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha que interessante isto aqui. Um dos objetivos do Senhor em colocar temor no nosso coração é para que nós não nos apartemos dele. Só que se eu não desenvolvo esse temor, se eu não aprendo esse temor, eu me aparto de Deus. Agora alguns perguntam, como assim? Amados, Ele não se aparta de nós. Ele diz que jamais nos deixará, nem nos desamparará. E isto é fato. Então, como Ele diz que o temor no coração é para que o seu povo, os seus filhos, não se apartem dele? É que Ele não se aparta de nós, não se aparta de mim, não se aparta de você, porque Ele vive em mim, Ele vive em você. Mas se eu me aparto dos seus caminhos, da sua vontade, da sua santidade, da sua direção, da sua proteção, da sua aprovação, automaticamente eu estou apartada de todo o poder, de toda a glória, de tudo que é Deus, que está na minha vida, de se tornar manifesto. Quem está compreendendo? Amém? Então, temer, reverenciar, respeitar ao Senhor,
implica, inicialmente, em odiar o mal. Que algumas pessoas disseram, eu entendi que isto é uma doutrina bíblica que nós precisamos conhecer e crescer também neste conhecimento e nesta graça. Porque isto é muito sério. Muitas coisas talvez estejam seguras em muitas vidas sérias até, honestas com Deus, puras, porque falta o conhecimento. E o que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Temos que ter todo o conhecimento, crescer no conhecimento. Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento. E as pessoas acham que porque sabe falar meia dúzia de versículo de predestinação, meia dúzia de falso livre-arbítrio, meia dúzia de não sei o quê, sabe tudo, não sabe nada. Porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vem depois do temor. E sem temor isso daqui jamais pode ser alcançado. Então, nós temos que compreender o seguinte: como é que eu começo a praticar isso? Eu estou começando a entender que isso é muito sério. Que se este temor estiver na minha vida, eu vou para um outro patamar de vida, eu vou para uma outra dimensão com Deus e, logicamente, eu vou para outra dimensão da minha vida inteira. Ora, como eu começo mostrando o meu temor ao Senhor? Esta é uma questão que hoje nós vamos começar aqui a trabalhar. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, primeira coisa, para quem quer aplicar esta doutrina, este conhecimento agora na sua vida, porque está entendendo que isto é necessário, que isto é de Deus, que é a vida comum do crente, então você precisa saber, o temor começa por se afastar do mal. Se aborrecer com aquilo que é mal, com aquilo que não serve para Deus, que Deus chama de mal. Olha o que diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aí vem uma lista: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O que o Senhor está nos explicando? Através da sabedoria de Salomão. Ele está dizendo, ora, se o temor consiste em aborrecer o mal, e ele vem aqui, o que eu aborreço? A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu aborreço. Quer dizer que isto é o quê? O princípio de uma vida que começa a ter temor do Senhor. Isso é muito sério, eu preciso ensinar isso para a igreja, eu preciso passar esta verdade, esta revelação para a igreja. Como é que eu começo a desenvolver isso, bispo? Esse temor na minha vida? Porque eu estou vendo que isso vai destravar portas, coisas tremendas, trancas. Olha, você tem que passar a aborrecer aquilo que Deus diz que é mal. E ele diz, aborreça a soberba, aborreça a arrogância, aborreça o mau caminho, aborreça a boca perversa. É este o começo. Ok? Tudo que é mal, você aborrece a partir de agora. Quem quer o temor do Senhor? Ou seja, aquilo que Deus aborrece, você também aborrece. Aquilo que aborrece a Deus, a partir de agora aborrece a você também. Ok? Por exemplo, aquilo que diz o versículo, pode começar por este versículo: soberba, arrogância, mau caminho e boca perversa. Vamos falar 4 coisas que Deus aborrece, que aborrece a Deus, que agora você vai aborrecer também, para começar a viver o temor do Senhor. Diga comigo, diga. Vamos lá, todos juntos. Qual é o primeiro? Soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa. Olha, amados, para começar está muito bom se já for assim. Se você conseguir aborrecer, se afastar, deixar isto para lá, tirar do seu meio, da sua vida, soberba, arrogância, mau caminho e boca perversa, uau, que avanço que você deu nesta questão do temor ao Senhor. Deus fala sobre soberba em Provérbios 16:18, bem rapidinho. A soberba precede a ruína. Por que ele manda você aborrecer a soberba? Porque todo soberbo vai cair na ruína. Precede. Tem soberba, vai se arruinar. E a altivez de espírito? A altivez de espírito precede a queda. O Senhor não quer queda na sua vida, o Senhor não quer ruína na sua vida. Então afaste a soberba da sua vida e os soberbos também. Amém? Jeremias 13:17 diz, mas
se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Quer dizer que quem não ouve Deus é o quê? Soberbo. Quando Deus fala e a pessoa não ouve, é soberba, é uma pessoa soberba. E o Senhor diz, olha, se isto não ouvirdes, quem não ouve, minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Se afaste da soberba. Aborreça todo tipo de soberba. Deus fala sobre arrogância. Vamos ver Isaías 2,17. A arrogância do homem será abatida. Então você tem que aborrecer a soberba, porque senão você cai. Você tem que aborrecer a arrogância, senão você vai ser abatido. E a sua altivez será humilhada. Amado, o soberbo, o arrogante vai ser humilhado, vai cair. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Diga glória a Deus. Deus fala sobre mau caminho em 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o contrário de soberba, de arrogância, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer que existem ovelhas crentes em maus caminhos. Quer ver? Você está entendendo a palavra? A inteligência, a mente de Cristo está ativada? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer que se não se humilhou ainda, é porque está na arrogância e na soberba, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer que há maus caminhos em que o povo de Deus está metido. Então, eu ouvirei dos céus. Quer dizer que se não se converte dos maus caminhos, Deus não ouve nada. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Por que pecados? Porque entraram pelos maus caminhos, pela arrogância, pela soberba, e sararei a sua terra. Mas Deus fala também na sua palavra sobre a boca perversa, no Salmo 63:11. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Isso é uma boca perversa. Uma boca que fala mentira é uma boca perversa. Isto aborrece a Deus. Se aborrece a Deus, tem que passar a aborrecer você também. Não use a sua boca para falar nada que você não tenha certeza que é verdade. E nem deixe que os seus ouvidos sejam receptáculos de boca que profere mentira, porque isto aborrece a Deus. Tanto o proferir mentiras, quanto você receber as mentiras, e não aborrecer, não combater, não se afastar, afasta o temor do Senhor. E sem temor a Deus, esqueça, meu amado. Deus não sai de nós, mas nós é que nos afastamos dele. Fecham os céus, fica céus de bronze. Provérbios 18:7 diz: a boca do insensato é a sua própria destruição. Cuidado com a boca. Cuidado com a sua, cuidado com a boca dos outros. Que a sua você fecha e a dos outros. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Bom, muito bem. Nós poderíamos falar muito sobre estas áreas que Deus aborrece, não é? Soberba, que mais? Arrogância, que mais? Maus caminhos, caminhos maus e uma boca perversa. Por que nós devemos entender sobre o temor do Senhor e passar a cultivar esse temor? Eu deixei aqui um gancho no domingo, que é o ponto A. Nós vamos tratar muitos pontos aqui, por causa da santidade de Deus. Então, primeira coisa, por que esse estudo? Por que esse tema? Por que esta série? Primeiro, porque Deus é soberano, Deus inspirou, Deus mandou. Segundo lugar,
Porque o Deus a quem nós servimos e seguimos é santo, 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 santo. Há anjos diante do trono, 24 horas, dizendo sem parar: santo, 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 santo. E os anjos que foram revestidos com o corpo, que somos nós, que somos não anjos, mas filhos de Deus, muito mais do que os anjos, devemos também proclamar que Ele é santo, 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 santo. Mas este proclamar não é só de boca. Tem que ser de todo o coração, todo o entendimento, com toda a força que é o nosso viver. Olha o que diz então, por favor, Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Então, a ordem. A verdadeira e perfeita glorificação só existe depois que há temor. Olha a pergunta. Quem não temerá é uma conjunção que indica agora, o que vem depois. É o depois, o que está por vir. Então, o pré. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Então começamos a entender aqui que a verdadeira glorificação, a verdadeira adoração, por isso Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e quer dizer, com temor, sendo o princípio de todas as coisas. Então, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Então ouça, uma coisa depende da outra. Não são versículos isolados. Tudo isso está ligado, costurado. As nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E por que os atos de justiça se fizeram manifestos? Porque a quem está glorificando e adorando, já existe o princípio do temor. Então o temor desencadeia a perfeita adoração e glorificação a Deus. Não é voz bonita, não é instrumento de primeiro mundo. Isto podem ter todos os filhos de Deus. Mas a adoração que sobe ao trono da glória e da graça do Pai, o verdadeiro louvor, a glorificação que sobe como incenso suave, o bom perfume que exala dos adoradores, são aqueles que têm temor diante dos seus olhos, são aqueles que têm reverência, submetimento, que não importa o que Deus diga, Ele é o verdadeiro conselheiro. Quando Ele repreende, Ele é o Pai de amor que repreende aos seus filhos a quem ama, porque não somos bastardos. Esses têm temor, e o temor desencadeia uma glorificação perfeita ao nome de Jesus Cristo, porque Ele é santo. Ele quer pessoas com esta santidade. Ah, bispo, mas na carne nós não somos. Ora, mas por conta da carne agora eu vou não temer a Deus? Aquilo que é perfeito está no meu espírito. Então o temor que Deus colocou no coração para que a gente não se aparte, Ele colocou no meu espírito, no seu espírito. Agora, se as coisas espirituais, se o meu espírito não é alimentado, bem alimentado, esse temor eu nem sei onde que ele está. Por isso que Jesus diz, o que você vai sacar do teu bom tesouro? Tem gente que o tesouro está ruim, hein? Vai procurar o temor lá no tesouro. Ih, tá uma bagunça aqui. Cadê o temor? Temor, temor, temor. Cadê o temor? Ah, não encontro temor nenhum. Ah, glorificado seja o teu nome. Diz o quê? Primeiro você busca lá o temor, que eu já coloquei isso no teu tesouro do coração. Ah, Senhor, eu te adoro. Ah, eu até choro, Jesus, eu me emociono. O Senhor falou, eu não quero alma, eu quero temor. Vá lá no tesouro do teu coração e pegue temor, porque temor gera postura de reverência, de obediência, de santidade, de verdade de vida, de transparência, de pureza. Aqueles que temem, aborrecem, amado, as coisas que aborrecem a Deus. Está faltando se levantar um povo que quando vê soberba, não admite
que quando vê arrogância, sai de perto. Que quando vê uma boca mentirosa e caminhos maus, se afasta disso. Onde é que está o temor do Senhor? Quando muitos crentes, quando alguém começa ali, fala mais, e quem mais? E onde? Cadê o temor? O princípio do temor começa com aborrecer aquilo que é errado, aquilo que Deus abomina, aquilo que é mal. Depois não adianta um ajuntamento solene, como a pastora Silmara explicou muito bem num culto de oração em segunda-feira, oração e confissão numa segunda-feira, que ela disse, que o Senhor disse, que me agrada as ofertas, os louvores, aquilo que vem, esse ajuntamento solene sem um coração que realmente esteja em mim, um coração que me ame, que me tema todos os dias. Não adianta nada, é só ajuntamento de gente, de carne, de pessoas. Então você percebe aqui que o temor começa a desenvolver o louvor e a adoração que Deus recebe. Porque Ele é santo. E o princípio, para você entender a santidade de Deus, é temê-lo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quem é que vai trazer as nações, os povos, para adorarem diante de Deus? Nós. Quando? Quando os atos de justiça do Senhor se tornarem manifestos na nossa vida. Você está compreendendo? E quando é que esses atos se tornam manifestos na nossa vida? Quando há reverência. Quando há submetimento. Quando a gente teme e treme diante deste Deus santo. Amém? Eu vou encerrar com Êxodo, capítulo 3, 1 a 6, que diz. Uma ilustração. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Onde Deus fala, onde é Deus a falar, é terra santa. E você tem que aprender, a terra não é santa, o lugar não é santo por si só. Não é isto, não é nada demais. Como ali não era uma terra que tinha nada melhor do que nada. Era um lugar extremamente comum. Mas o fato de Deus estar ali é que santificava a terra, aquela terra de modo incomum. E nós vamos começar a respeitar este lugar como jamais respeitamos. Ter reverência não pelo lugar, paredes ou chão, mas porque quando Deus está aqui falando, Ele torna este lugar santo. Deus é quem disse, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés. E sabe o que é tirar as sandálias dos pés? Tira o que abriga a tua carne. Se despoja. Larga aquilo que carrega a sujeira, as sandálias que levam o pó, os detritos do chão. Por isso o Senhor disse, tira as sandálias. Ele estava dizendo, aquilo que te conduz na carne, tira. Porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus.
Esta é a reverência das reverências. Naquele momento, ele sentiu a sua pequenez. Ele sentiu a sua insignificância. Ele percebeu diante de quem ele estava. E ele escondeu o seu rosto. Versículo 7. Até o 6, desculpe. Eu queria encerrar esta hora orando com você. Deus me disse algo muito profundo. Que no momento em que o seu povo, que se chama pelo seu nome, entender o temor do Senhor, passar a glorificar e a ter posturas que retratem esse sentimento de reverência, de submissão, de submetimento. O Senhor já tem falado, e Ele disse que vai mostrar a sua santidade de uma outra forma que ainda não se viu. E quando Deus se manifestou a Moisés, a glória de Deus foi sobre a vida de Moisés. O Senhor quer que a sua glória esteja brilhante, manifesta na nossa vida. Mas isso passa por um reconhecimento do Deus Santo que nós servimos e seguimos. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai amado e Pai bendito. Quem não te glorificará, Jesus? Mas antes, tu nos ensinas. Quem não temerá o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Deus, quantos atos de justiça estão prontos para se manifestar na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. Mas um princípio do teu coração está sendo violado. O temor, a reverência, o respeito com submetimento. Jesus, Jesus, tu és um Deus santo, 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 santo. Não há erros, não há equívocos, não há sombra, não há mudança, não há variação em ti, Jesus. Tu tens falado neste lugar, Jesus. Muita gente não tem tirado as sandálias dos pés, Pai. O Senhor já falou tantas vezes, tantas vezes. Ouvimos tão nítido a tua voz, Jesus. Tão nítido a tua voz. E alguns continuam com as sandálias para cima e para baixo. Entram e saem neste lugar sem tirar as sandálias, sem se despojar da imundícia da carne, Jesus, da soberba, da arrogância, dos maus caminhos, da boca perversa e mentirosa. Jesus, tu estás conclamando, Senhor, os teus filhos, os verdadeiros adoradores que tu procuras, Jesus, para te adorar, para te glorificar. Porque tu queres, oh Jesus, manifestar todos os teus atos de justiça, Jesus. E serão atraídos por estes atos de justiça na vida dos teus filhos, Senhor. As famílias inteiras, Jesus. Os parentes, os amigos, os vizinhos. Um bairro, uma cidade. Quem tu quiseres, Senhor, trazer. Jesus, ó Deus, nós estamos vivendo numa outra dimensão agora, Senhor. De entendimento, Pai. De inteligência. De sabedoria. Estamos encontrando o temor do Senhor. Jesus,
esse temor nos leva a te conhecer de fato, a ter uma intimidade, Senhor, contigo, como jamais foi possível ter. Jesus, eu intercedo agora por cada vida que aqui está, Senhor. Jesus, que os teus atos de justiça se manifestem na vida daqueles, Pai, que começam por aborrecer o mal, Jesus. Ó Deus, a soberba, a arrogância, a boca mentirosa, os maus caminhos. Jesus, algo novo está saindo à luz. Algo grande está saindo à luz, Senhor, e nós podemos perceber, Jesus, uma dimensão, Senhor, talvez jamais experimentada por algum de nós, de tocar na tua santidade, Jesus. Senhor, nós queremos entender, Pai, que onde tu falas, tu santificas, Jesus. E onde há a tua santidade manifestada, há atos de justiça, Pai. Perdoa-nos, Pai, nesta hora. Perdoa-nos, Jesus. Por não tirarmos as sandálias dos nossos pés, Jesus. Mas a partir de agora, Senhor, nós queremos nos despojar de tudo que impede, Jesus, a verdadeira glorificação ao teu nome, a verdadeira adoração, Jesus. Queremos nos despojar, Jesus, de tudo que é maldade, soberba, arrogância, caminhos equivocados, boca mentirosa, Pai. Mostra-nos, Jesus. Mostra-nos, Jesus, onde estão as sandálias para que nós tiremos, Pai, e estejamos sempre diante da tua presença manifesta, Pai. Como Moisés, assim como ele viu um prodígio, Pai, um fogo que não consumia aquele arbusto, nós também veremos prodígios, maravilhas, o teu sobrenatural manifestado em nosso meio, Jesus. Tu estás aqui neste lugar agora, Senhor. Jesus, tu estás aqui agora, Senhor. A tua doce presença podemos perceber. Jesus, que a falta de temor, Senhor, cesse. Cesse em teu nome, Senhor. Oh Deus, queremos ver de fato um povo santo, Jesus. Um povo santo nesta terra, que ao se chamar pelo teu nome, não envergonhe o teu nome, não envergonhe o teu evangelho, não envergonhe a tua graça, não envergonhe a tua igreja. Jesus, Jesus, imprime santidade, Jesus, na vida da tua igreja, Pai. Oh Deus, eu me abro, Senhor. Faz o que tu quiseres entre nós, Jesus, porque só tu és santo, Jesus. E que se cumpra, Pai, a tua palavra de honra, de vida, de riquezas, de vitória na vida dos teus filhos, Pai. Oramos certos de que estamos, Senhor, movendo agora o teu sobrenatural, Jesus. Que se cumpra a tua palavra. Amém e amém. Diga amém.
Diga que se cumpra a tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Olha o irmão que está ao seu lado. Você vai dar um abraço muito amoroso, respeitoso, reverencial. É um santo de Deus que está ao seu lado. E você vai profetizar na vida desse irmão que os atos de justiça do Senhor vão se tornar ainda mais manifestos, com muita intensidade, com muita abundância, em nome de Jesus. Bispo, podemos encerrar cantando esse refrão? Podemos, vamos. Amém, igreja? Todos em unidade. Coloca para mim esse refrão no telão. Amém. Porque tem Dê a tudo mão a ver aí com o nosso... para o irmão que está ao seu lado. Glória Amém. a Deus. Amém, Jesus. Ó Rei das Nações. Vamos lá. Amém, pastora? Somente esse refrão, para que você saia com isso Sim, Jesus. preso ao seu coração. Declare, ó Rei. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Erga suas mãos e declare. Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Diga, pois Só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará? glorifique, igreja, Teu nome, o teu nome. ó Rei das Nações, quem não te louvará? Diga, Pois só teu nome é santo. vamos ouvir a igreja. Cante, igreja, ó Rei. Ó Rei Das nações, quem não temerá? Se junte aos anjos. Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Diga ao Rei. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Declare, nações, Ele é o nosso Rei. quem não te louvará? Diga, pois só teu nome é santo, ó Rei, Rei das Tu és Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. diga, pois só teu nome. Pois só teu nome Diga, amados. É santo. Aleluia. Glória a ti, Aleluia. Jesus. Glória a ti. Só teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus.
Porque essa terra é santa, Essa terra é Jesus. santa. Esse solo é fértil, Senhor. Glória a Deus. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Jesus. Glórias a Ti. Diga, igreja, só Tu és santo. Diga, só Tu és santo. Diga, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Adore, igreja. Adore. Adore. Diga, Ele é santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és santo. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos, Jesus. Nós não Te limitamos, Senhor. Nós ouvimos a Tua voz, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Estenda a sua mão na Amém, direção do Jesus. altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Amém. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Boa Glória a noite. Deus. Boa noite. Glória a Deus. Até domingo. Amém. Tchau. Vá Uma feliz. excelente sexta-feira. Tchau, internautas. Diga quem está ao seu Tchau. lado. O nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Boa noite, internautas. Amém. E os Até domingo. tementes louvem a Deus. Glória a Glorifiquem Deus. os irmãos.